Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha e hoje nós voltamos aqui com nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico para tratarmos de aspectos relativos ao planejamento sucessório. Quando nós tratamos de planejamento sucessório, e daí porque a importância de nós trazermos essa temática aqui para a nossa coluna, logo nós vamos pensar no patrimônio daquela família, no patrimônio daquele que vai suceder, que vai ter então algo a partilhar no futuro, assim que acontecer então aí a abertura dessa sucessão. Só que quando acontece essa sucessão, via de regra, a escolha que se tem, eventualmente aí até a mais comum que se tem é o inventário, deixar que a sucessão, a partilha ocorram através do inventário. No entanto, o inventário, como se sabe, ele é um meio muito custoso de se fazer essa sucessão, de se permitir que isso aconteça, porque você vai envolver aí a questão tributária, que na verdade é bastante relevante, né? Tem os impostos, especialmente aí quando você fala de sucessão por inventário aí, o ITCMD, você vai ter custas de cartório, você vai ter, enfim, a escritura e mais do que isso, questões que vão envolver o emocional das pessoas envolvidas. Se o inventário for extrajudicial, ainda é muito mais rápido, muito mais célere, quer dizer que você não vai ter aí questões aí litigiosas para serem resolvidas, porque todos estão de acordo, não existe menor. Mas contrariamente, por exemplo, se você já tem um litígio, é porque significa que alguém vai se insurgir em face daquela partilha, da forma como ela vai acontecer. Coisa que não ocorre, por exemplo, se você fizer um planejamento sucessório que envolva a holding familiar. Porque no planejamento sucessório nós temos o testamento, nós temos a doação e nós temos a holding familiar. Na holding familiar, por exemplo, que é o caso aqui que nós trazemos hoje como hipótese muito interessante para o caso, o patriarca daquela família vai acabar integralizando então aqueles bens naquela sociedade, ou seja, naquela holding, a fim de que posteriormente então aqueles cotistas possam ali no falecimento, ou seja, naquela sucessão, herdar aquelas cotas. Só que nesse momento, quando você fala de cotas, você vai destinar as cotas justamente em atenção àquele trabalho realizado pelo herdeiro. Você não vai se restringir, por exemplo, àquilo que disciplina a lei, como é o caso do inventário. O inventário, cada um vai ter a sua cota à parte, que é inclusive aquela estabelecida na lei, e você não vai poder alterar, independentemente do trabalho realizado, do cuidado com os pais, enfim, da gestão eventual ali de algum patrimônio no auxílio dos pais, não pode ser suscitada qualquer questão nesse sentido. Mas quando você fala de uma holding familiar, por exemplo, isso é possível, sem contar que as questões tributárias também são extremamente relevantes aqui, ou seja, eu tenho muitas vantagens, porque, claro, eu vou pensar numa empresa, na formação de uma holding, que inclusive não é instituto novo, no Brasil já vem desde a década de 70, né? E hoje, claro, muito mais fortemente empregada nessa questão aí do planejamento sucessório, para evitar essa polêmica que acontece normalmente aí quando há sucessão hereditária através do falecimento aí do decujus. Então, esse patriarca, ele integraliza, ele fica como administrador dessa empresa, dessa holding, e ao mesmo tempo ele vai ficar como usufrutuário, ou seja, vai exercer ali suas prerrogativas, seus direitos, né? E os filhos, aqueles herdeiros, vão acabar então sucedendo de qualquer maneira ali com aquelas cotas a partir do momento que esse decujus vier a faltar. Já tem a titularidade então desse direito que vai sendo assegurado ali naquela transferência que acontece no momento então dessa instituição, dessa holding familiar. É muito importante porque você abrevia muito o caminho e, mais do que isso, você impede com que um litígio se prolongue por anos, porque nós não raramente vemos casos em que os inventários se prolongam por 10, 12, 15, até mesmo 20 anos.
né? Porque você tem todo o trâmite do inventário, toda aquela oposição, aquela briga, né? Aquela insurgência. Depois de encerrado o inventário, você ainda tem que fazer a divisão, tem o formal de partilha, depois tem a divisão do patrimônio efetivamente. Muitos herdeiros acabam até mesmo sendo contra a venda, né? Sempre opõem ali algum obstáculo, algum empecilho que dificultam com que aquele patrimônio seja efetivamente então comercializado, a fim de que cada um receba pecuniariamente falando aquilo que lhe foi destinado. Então, quando você pensa ou faz a comparação entre o instituto jurídico ali do inventário e da holding, claro que a holding, num caso como esses, por exemplo, acaba sendo muito mais interessante, especialmente quando você fala de muito patrimônio envolvido, porque você vai criar essa figura, essa personalidade independente e não vai abrir margem para nenhum tipo de problema no futuro, para nenhum questionamento, diferentemente já da doação e diferentemente também do que pode vir a acontecer, por exemplo, num testamento, né, que também são formas de planejamento sucessório. Mas claro que testamento e doação, dependendo da situação em que ocorrer, pode abrir margem, sim, a discussões no futuro, possíveis arguições quanto a nulidades, por exemplo, né? Então, quando a gente fala aqui, especialmente nesse caso, porque totalmente coerente e também aplicável aqui quando a gente fala de direito imobiliário e urbanístico, vale a pena trazer para vocês então esses esclarecimentos acerca então da holding familiar, a fim de que na hora de se optar ou de se pensar e refletir sobre o assunto, que nem sempre é muito fácil pensar nessa sucessão, mas que possa então haver essa reflexão acerca desse importante instituto jurídico que vem a somar e a trazer consequências muito positivas para essa família. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, mais uma vez me despeço na certeza de que pude aproximá-los um pouquinho mais do direito imobiliário e também do urbanístico. Um grande abraço e até a próxima semana.